Esse livro aqui foi um dos livros mais importantes que eu já li na minha vida, porque ele me ensinou algo que as pessoas e que o mundo de hoje, na verdade, está indo na contramão dos ensinamentos desse livro. O nome desse livro é Faça Coisas Difíceis, do autor Steve Magness. Ele fala muito sobre resiliência, né? Então, por que não entendemos o que é resiliência e a ciência surpreendente da verdadeira força? Assistindo muitos conteúdos por aí, e muitos dos cortes e vídeos que ficam famosos, a gente tem hoje, eu acho que uma confusão sobre a questão, e eu posso ser muito julgado por isso, mas sobre a questão do vai lá e faz, ou apenas começa, ou acorda cedo, trabalha até tarde que as coisas vão dar certo, e eu acho que a gente está caminhando para uma sociedade cada vez menos intencional e cada vez mais robótica. Esse livro, ele nos ensina, e ele me ensinou, e eu já li mais de 3 vezes esse livro, e ele me ensinou em todas as 3 vezes, de uma maneira diferente, como a estratégia e a intencionalidade são mais importantes do que propriamente a força bruta. Como a reflexão pré-ação e pós-ação, ela se torna fundamental para que a gente não continue cometendo erros idiotas. O que eu venho vendo, o que eu venho percebendo é que muita gente vem colocando nas costas do esforço e do trabalho árduo um monte de esforço idiota. O que eu venho percebendo é que, e eu já caí nisso várias vezes e fico me policiando para não cair mais, é que a gente vangloria muito o esforço hercúleo, o esforço heróico, quando na verdade se a gente mudasse algumas pecinhas a gente poderia fazer o mesmo trabalho, ou a metade do trabalho e ter o dobro do resultado, simplesmente se a gente fosse um pouco mais intencional. Então, ao longo desse vídeo, eu quero trazer para vocês alguns pilares importantes sobre o que é de verdade a resiliência, como a gente pode ser mais resiliente no caminho, como a gente pode deixar de fazer tantos trabalhos heróicos e começar a ser mais estratégicos e inteligentes, de fato, na distribuição das nossas tarefas, e principalmente, que é a primeira coisa que eu quero falar para vocês, tô aqui com o meu caderninho, que é quebrando o mito da força antiga. Vamos lá. A gente tem uma tendência muito grande de acreditar que as pessoas mais fortes são as pessoas que acabam suprimindo todos os tipos de emoções e desconfortos, né? A gente acredita que o sinônimo da força é aquela pessoa que não chora, é aquela pessoa que não demonstra vulnerabilidade, é aquela pessoa que parece um soldado, aquela pessoa que acorda, faz tudo o que precisa fazer, volta para casa e parece que não tem nada acontecendo. Ela simplesmente é uma máquina que vai lá e faz. Ao longo do livro do autor Steve Magness, ele acaba nos trazendo, isso que eu acho fundamental, é que a verdadeira força que vai cada vez mais sendo mais corroborada pela ciência e amparada pela ciência é uma força muito mais autoconsciente. O que eu quero que vocês entendam? Quanto mais você se conhecer, quanto mais contato você possuir com o que de fato te motiva, com o que de fato te faz acordar, com o que de fato você sente, e quanto menos você fugir de todas essas suas questões, mais resiliência você vai ter. Então, a gente vem caminhando para. A ciência vem caminhando, eu acho que isso ainda não entrou na mente popular, por assim dizer, mas a ciência vem caminhando para nos comprovar que o forte verdadeiro não é aquele que suprime as emoções, é aquele que encontra suas emoções e aprende a lidar com elas. Então, aquele esforço heróico, aquela pessoa que não chora, aquela pessoa que parece que é indestrutível, na verdade, a ciência vem comprovando que essa pessoa não é mais forte do que aquele que demonstra suas emoções, que levanta, sacode a poeira e vai de novo. O que eu quero mostrar para vocês hoje, através de 4 pilares, então a gente vai falar sobre o poder da autenticidade, sobre o poder do desconforto com inteligência, e eu vou mostrar para vocês como o desconforto é uma curva em U, e vou explicar para vocês de onde vem essa teoria, sobre a confiança real e silenciosa, e também sobre o esforço íntegro, que é fundamental. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre autenticidade. Gente, a autoconsciência, ele produz resiliência. O que eu quero dizer com vocês isso? Cada vez mais, a gente precisa perceber que eu só vou conseguir me manter fazendo o que eu faço se eu entendo os motivos pelos quais eu estou fazendo aquilo. Quanto mais você continuar nesse piloto automático, mais você vai acumulando dúvidas, mais você vai acumulando problemas, e no momento em que todas essas emoções que você vem suprimindo vierem à tona, as crises aparecem.
Que eu quero que vocês entendam que as pessoas mais autoconscientes, elas não se tornam pessoas imunes à dor, elas não se tornam pessoas imunes às sensações, aos sentimentos, às emoções difíceis. Mas elas são pessoas que conseguem lidar com essas emoções antes que elas se tornem verdadeiramente perigosas. O que eu quero dizer com isso? Elas deixam esse fluxo como se fosse uma torneira de emoções o tempo inteiro aberta. Ou seja, elas entendem que as emoções boas e ruins, elas passam, elas podem descer a qualquer momento e podem acontecer a qualquer momento e eu preciso aprender a lidar com ela. Ou seja, com elas. Ou seja, elas não tentam lutar ou resistir contra aquilo que elas sentem. Se eu pudesse dar uma dica para desenvolver autenticidade e autoconsciência, obviamente, todas as vezes que você tenta lutar contra aquilo que você sente, você gera um problema. Além dessa situação não passar, ela vai piorar. E quem é ansioso como eu sabe do que eu tô falando. Todas as vezes que uma pessoa ansiosa fica triste por estar ansiosa, a ansiedade aumenta e vai girando uma bola de neve. Eu fico me questionando, por que eu tô me sentindo ansioso agora? E aí esse questionamento, quando eu não encontro uma resposta, eu fico mais ansioso por acreditar que eu estou ansioso e aí gera uma bola de neve. Autoconsciência nada mais é do que deixar a torneira das suas emoções e pensamentos abertos para qualquer momento que eles queiram vir e saber que você não é os seus pensamentos nem suas emoções. Você é a pessoa que sente e que pensa. Você é uma pessoa atrás desses pensamentos e emoções. Eu quero que vocês entendam isso porque isso tem muito a ver, isso é a base sobre tudo que a gente vai falar nesse vídeo sobre resiliência. Gente, não existe produtividade sem autoconsciência, não existe resiliência sem autoconsciência, não existe bons resultados sem autoconsciência, não existe pessoas bem-sucedidas sem autoconsciência, porque aos olhos do mundo elas podem ter dinheiro e vocês podem dizer, nossa, são bem-sucedidas, mas sem autoconsciência elas não são felizes, elas não sabem por que elas estão fazendo e com certeza elas trocariam todo o dinheiro que elas têm por maior autoconsciência, maior felicidade, maior paz. O que eu quero que vocês entendam então é que a autoconsciência é a base para tudo de bom que vai acontecer na nossa vida e a falta de autoconsciência é a base de tudo de ruim que pode acontecer na nossa vida. Então vamos lá, dica da autoconsciência para vocês, deixe a torneira das suas emoções e pensamentos abertos e lide com eles antes que eles se tornem um problema. Quando você fica segurando a torneira e a água fica tentando sair e não sai e não consegue sair, a hora que você abre vem uma enxurrada muito grande. É nesse momento que o burnout aparece, é nesse momento que muitas vezes a depressão aparece, porque a gente suprimiu por tanto tempo, a gente deixou guardado por tanto tempo aquilo, que a hora que ela sai com muita força. Então, se você está tendo um dia ruim, se questione com curiosidade por que você está sentindo aquilo, mas não se julgue e, obviamente, não tente suprimir essa emoção. Então, a segunda coisa que eu quero falar com vocês, já que a gente já falou sobre a autoconsciência, é que eu quero que vocês entendam que o desconforto, ele precisa ser inteligente. Isso para mim é uma das coisas mais importantes que a gente vai falar aqui hoje, e eu acho que de fato é o ponto alto desse vídeo. E se vocês saírem com um conceito, eu quero que vocês saiam com esse conceito aqui. Hoje, durante muito tempo, eu tenho 27 anos recém-completados, e durante muito tempo eu acreditei que quanto mais eu me colocasse em situações difíceis na minha vida, mais eu poderia aprender com aquilo. De fato, se colocar em condições difíceis regularmente te faz uma pessoa mais forte. Só que o desconforto, o estresse, a positividade no estresse na nossa vida, segundo a lei de Yerkes Dodson, tá? Então foram dois caras chamados Robert Yerkes e John Dodson, eles criaram a lei do nível ótimo de esforço. Presta atenção aqui. O nosso esforço, o nosso desconforto, o estresse, ele segue uma lei de um U invertido. O que é um U invertido? Quando eu tenho baixíssimo estresse na minha vida, eu não tenho desempenho. Ou seja, quando eu estou muito confortável no ponto baixo do U aqui invertido, quando eu estou muito confortável com aquilo que eu estou fazendo, eu não tenho desempenho. Eu não melhoro, eu não me desenvolvo. Quando eu tenho estresse moderado, ou seja, um nível de estresse que eu consigo suportar, me incomoda, óbvio, é desconfortável, mas eu consigo aguentar, aí eu consigo atingir a minha máxima performance. É nesse momento que a gente cresce. Só que quando o estresse ele passa do ponto e eu já não consigo lidar com aquilo, é nesse momento que eu tenho burnout, que eu tenho problemas de fato, que eu não consigo suportar, eu não consigo lidar com essa tamanha, com esse
tamanha carga, com essa tamanha carga de desconforto. Então eu quero que vocês entendam que baixo estresse é ruim e muito estresse também é muito ruim. A gente precisa encontrar, segundo a lei de Yerkes-Dodson, o nível ótimo de estresse, e aqui eu quero trazer para vocês exemplos reais da nossa vida. Vamos lá. Se você quer dar uma palestra, se você quer começar a ser um palestrante, quer falar com muita gente, mas você nunca teve essa experiência, se você continuar sem dar palestras, você está no nível baixo de estresse porque você não está se colocando em situações desconfortáveis para evoluir. Ponto. Você está no baixo do invertido, aqui nesse ponto aqui. Só que, se você, na primeira vez que você for testar a sua palestra, você já testar com 10 mil pessoas, você provavelmente vai entrar em colapso, porque é muito disruptivo isso para você. O estresse é muito maior do que você é capaz de lidar agora. Então, o que os autores querem nos mostrar é que para a gente evoluir, nós precisamos encontrar um nível ótimo de desconforto, ou seja, aquele desconforto que nos faz crescer, mas ao mesmo tempo ele não é desconfortável a ponto de gerar um colapso na minha vida. Gente, uma vez que a gente entende isso, nossa vida se torna muito mais intencional. E aí eu faço uma pergunta para vocês levarem para a vida de vocês de uma maneira geral. O que vocês podem fazer para se colocar em um nível ótimo de desconforto? É seguir evoluindo, seguir crescendo, mas não de uma maneira que vai gerar um colapso. Se você não ler, se você tentar ler 50 páginas por dia, todos os dias do nada, muito provavelmente você vai entrar em colapso e vai desistir. Qual é o nível ótimo de esforço? Se você nunca treinou, é sedentário, foi sedentário pela vida inteira, se você começar a treinar 7 vezes por semana, 2 horas por dia, você vai entrar em colapso. Só que se você continuar no conforto que você está sendo sedentário, você também não evolui. Então, qual é o nível ótimo de esforço? Qual é o nível ótimo de estresse, de desconforto? Quando nós encontramos o nível ótimo de desconforto, de estresse na nossa vida, em todas as áreas, nós evoluímos em todas as áreas a passos pequenos e medição de progresso clara. Então eu quero que vocês entendam isso. O desconforto ele é intencional, o desconforto ele não é burro. Se uma pessoa nunca deu uma palestra e ela quer se tornar palestrante, a primeira vez que ela vai palestrar, ela já se coloca diante de 10 mil pessoas, desculpa se você já fez isso, mas para mim é um esforço burro, porque essa pessoa provavelmente vai gerar um trauma para a vida dela que vai ser muito mais difícil de lidar depois, porque ela está se colocando em uma situação que ela ainda não está preparada para isso, ela saiu do 0 para o 10 mil. Crie um progresso, uma escada de evolução no nível ótimo de esforço que você consiga de fato traduzir não, mas que você consiga metrificar esse seu desempenho para que você consiga chegar no 10 mil daqui a 1 ano, 2 anos, 10 mil pessoas, muito mais preparado para isso. Só que você sair do 0 direto para lá, você não vai conseguir. E eu tenho uma frase que eu adoro, ela fala muito sobre espiritualidade e religião, né? Mas eu acho que eu já falei ela em um vídeo aqui. Uma vez me contaram, acho que foi minha psicóloga, inclusive, que falou o seguinte para mim: Pedro, quando teu filho nascer e ele tiver 5 anos de idade e ele pedir a chave do teu carro para ele dirigir, você vai dar a chave do carro para ele dirigir? E aí eu, obviamente, respondi não. E ela perguntou por quê, Pedro? Porque ele não vai ter maturidade para isso, ele não vai estar preparado para isso e ele vai se colocar em risco. E aí ela me perguntou o seguinte, essa pergunta me fez refletir muito e me destruiu naquele dia. E por que você está tentando acelerar tanto as coisas se você não está preparado para receber o que você quer receber ainda? E o nível ótimo de esforço, ele é basicamente o seguinte: não peça algo ou não se coloque em situações que você ainda não é capaz de lidar. Serve para a espiritualidade, serve para o desconforto, mas entenda que o tempo é um fator fundamental. O tempo e a preparação são fatores fundamentais. É uma linha muito tênue eu saber o nível de desconforto que eu consigo aguentar. Preste bem atenção nisso. Se você for sair do 0 para 10 mil pessoas numa palestra, você vai estar dando a chave de um carro para uma criança de 5 anos. A chance disso gerar uma catástrofe é enorme. Então, prestem bem atenção nessa curva do invertido. Baixo desconforto, baixo estresse não gera evolução. Desconforto moderado é um nível ótimo, e aí é muito individual de cada um, o que é um desconforto moderado para ti e para mim, mas muito desconforto gera colapso.
Então o estresse e o desconforto é um U invertido. Outra coisa que eu quero trazer pra gente, e isso aqui eu acho sensacional, é que o autor fala sobre confiança real e silenciosa. Gente, é uma lei que eu levo pra vida. Quanto mais barulho uma pessoa faz, quanto mais uma pessoa grita, quanto mais uma pessoa precisa mostrar para o mundo que ela é boa, quanto mais uma pessoa precisa gritar que ela é capaz, que ela sabe fazer e humilha os outros, menos confiança ela tem. A verdadeira confiança de uma pessoa, ela é silenciosa porque ela não precisa mostrar para as outras pessoas. Isso não tem nada a ver com criar conteúdo, não, é uma coisa completamente diferente. É óbvio que você precisa mostrar para o mundo que você sabe fazer alguma coisa para poder ajudar os outros. Eu tô falando aqui de pessoas que precisam o tempo inteiro ficar se comprovando, se vangloriando e dizendo, nossa, eu sou a melhor do mundo, eu sou ótima, e mostrando suas conquistas. Quanto mais barulho uma pessoa faz acerca das suas próprias habilidades, muito provavelmente menos confiança essa pessoa tem. É inversamente proporcional. O que eu quero que vocês entendam também é que a gente precisa aprender a medir progresso e não medir sensação. E esse é um erro que eu cometi durante muito tempo. Durante muito tempo eu acreditei que para eu evoluir na minha vida eu precisava pautar a minha evolução naquilo que eu sinto. Então, se eu cheguei em casa feliz de noite, meu dia valeu a pena. Se eu acordei motivado, é porque meu dia valeu a pena, ou porque eu tô feliz, ou porque eu tô no caminho certo. A gente precisa começar a construir uma régua de métricas, ou um jogo, os KPIs que as pessoas chamam de métricas, KPIs de métricas é muito bom, mas os KPIs que a gente precisa ter na nossa vida, de fato, para que eu consiga medir de maneira clara o que eu estou fazendo e não apenas por sensação. E eu sempre gosto muito de falar isso para vocês. A confiança, ela nasce da autoeficácia. A confiança nasce de quando a gente sabe que consegue contar com nós mesmos. A confiança nasce quando eu olho para minha geladeira e na minha geladeira, num calendário, tem que eu treinei os dias que eu me propus a treinar essa semana. Nasce de um projeto que eu tinha um mês para entregar, fui lá e entreguei. Nasce da minha meta de emagrecer 10 quilos até o final do ano e eu entreguei essa meta. Nasce da minha meta de dobrar o meu salário até o final do ano que eu entreguei essa meta. A autoconfiança, ela nasce das vitórias que eu tenho, mas principalmente da minha sensação de autoeficácia. Então, gente, presta atenção. Meça o seu progresso, mas não meça através das suas sensações. Isso quer dizer que eu preciso ignorar as minhas sensações? Claro que não, eu falei isso no início do vídeo. Jamais ignore as suas sensações. Mas não esqueça que você não é as suas sensações. Você é o ser que pensa e que sente. Nós não somos as nossas sensações. Nós somos os seres que sentem e que pensam. As suas sensações, elas não devem ser tratadas como verdades absolutas, apesar de que nós devemos olhar para elas como sinais. Então, a gente precisa aprender a criar um mecanismo na nossa vida de enxergar a nossa vida no geral de maneira mais objetiva e clara, não tão subjetiva. Todas as vezes que eu pauto o meu progresso de maneira subjetiva, eu abro precedentes para uma análise mais subjetiva com base nas sensações. Então eu posso ter avançado muito, mas se eu não estou feliz por algum outro motivo, eu vou acreditar que esse avanço não gerou nada, se eu não possuir métricas claras para isso. Beleza? Então o quarto pilar que eu quero trazer para a gente hoje fala sobre esforço íntegro. E vocês me veem muito falar sobre isso, e eu sou completamente contra, de novo, aquelas pessoas que gostam dos fatores heróicos da vida, né? Que adoram... Enfim, eu preciso tomar muito cuidado com isso. Mas eu sou contra o esforço burro. Então uma coisa que me irrita é quando eu estou fazendo algo que eu não precisaria estar fazendo porque eu não me planejei melhor para aquilo. Ou porque eu não fui mais intencional. Ou porque eu não refleti na noite anterior. Ou porque... É basicamente quando eu faço algo que eu não deveria estar fazendo. Isso me tira do sério. Eu não gosto de fazer isso. É uma característica minha. Então o esforço íntegro, ele é basicamente a mistura entre intenção, ação e valores. Gente, por quê? Você acorda no horário que você acorda? Por que você trabalha onde você trabalha? Por que você treina no horário que você treina? Por que você convive com as pessoas que vocês convivem? Quantas vezes por dia, ou por ano, por dia eu confesso que exige demais, ou quantas vezes por ano vocês refletem sobre aquilo que vocês estão fazendo e se de fato vocês podem ou devem continuar fazendo isso?
O que eu quero que vocês entendam é que o autor traz uma frase aqui no livro, ele traz uma frase de um soldado americano, ou de um líder, né, do exército americano, que fala o seguinte: lentidão consciente gera mais sobreviventes que agressividade impulsiva. Cara, presta atenção nessa frase. Lentidão consciente gera mais sobreviventes que agressividade impulsiva. Essa frase, pra mim, ela me quebrou de tantas formas, porque eu sou uma pessoa impulsiva por natureza. E quando eu li essa frase pela primeira vez, eu parei pra refletir e disse o seguinte: cara, o quanto eu não tô sendo impulsivo de maneira burra e o quanto eu não tô quebrando a minha cara de uma maneira que eu não precisava se eu fosse um pouquinho mais intencional e lento e devagar naquilo que eu faço. A gente tá cada vez mais rápido, a gente tá cada vez tomando decisões mais instantâneas, a gente tá cada vez menos intencional e menos reflexivo naquilo que a gente faz. E eu acredito de verdade que vai chegar o momento em que a gente vai se arrepender muito de ter tomado tantas decisões sem refletir antes. Então, o esforço íntegro, ele basicamente é unir o que eu quero fazer e também isso ter muita relação com os meus valores. Esforço não é esforço, ele não é louvável de todas as formas. Isso que eu quero que vocês entendam. Durante muito tempo eu acreditei que por trabalhar muito, por acordar cedo, dormir tarde e produzir, eu estava andando na minha vida. Não. Muitas vezes a gente leva tudo no automático e a gente continua fazendo esforços burros, que não tem nada a ver com o que eu quero fazer pra minha vida, não tem nada a ver com os meus valores, eu simplesmente faço porque as pessoas batem palma pra quem trabalha muito. Só que elas não se questionam nunca se essa pessoa tá trabalhando muito e tá gerando resultado. Gente, a métrica é o resultado. A métrica da nossa vida não é o esforço, gente. Você não pauta o seu merecimento pelo esforço, desculpa, o mundo é esse. Se você trabalha em uma empresa e você trabalha muito, se esforça muito pro teu chefe, mas você gera a metade do valor que um funcionário que trabalha muito menos gera, desculpa, ele merece ganhar mais do que você. Isso pode me gerar um problema enorme, né, falar sobre isso, mas é a minha opinião. Se você se esforça o dobro de um colega, mas o colega produz e gera o dobro de valor que você, ele merece ganhar mais do que você, porque ele gera muito mais valor do que você. O mundo é de geração de valor, não é de geração de esforço. Desculpa, se você demora 16 horas para fazer um trabalho que você poderia fazer em 8, você está sendo, desculpa a palavra, burro, ingênuo. Então, ação íntegra é basicamente entender o que eu preciso fazer para me deixar mais próximos dos meus objetivos e entender que a métrica que eu preciso ter são os resultados. O que eu preciso fazer no meu dia para gerar o maior número de resultados possíveis sem que eu precise agredir a minha saúde para isso? Então, em termos gerais, esse livro me mostra que resiliência tem muito mais a ver com intenção e autoconsciência. Eu espero que ao longo desse vídeo vocês também tenham chegado a essa conclusão. Tá? Então foi um prazer contar com a companhia de vocês em mais um vídeo. Qualquer dúvida, me procurem, mandem um comentário aqui, lá no meu Instagram, @pedro.beckencamp, vocês podem me procurar. E mandem esse vídeo para alguém que segue no piloto automático, que precisa ouvir essas dicas sobre resiliência, sobre autoconsciência e sobre esforço. Tá bom? Muito obrigado pela companhia, até a próxima.